Boa noite, alunos e alunas de todo o Brasil. Eu sou Tércio Machado Siqueira. Vamos hoje, em nossa aula, apresentar um tema muito interessante para vocês, que é Israel chega em Canaã e a partir daí se organiza como monarquia. E diante disso a atuação dos profetas. Vamos inicialmente ver os objetivos de nossa aula. Estudar o período entre o ano 1200 a 722 e conhecer o nascimento do profetismo e sua razão de ser. Temos a estimular a você, nesta noite, a fazer a avaliação institucional de 12 de novembro, que já a 7 de dezembro, né? O objetivo, propor que vocês possam ajudar a propor a qualidade, a melhorias na qualidade de nosso ensino. Avaliar as instalações, o atendimento da universidade no âmbito do curso. As vantagens são muitas para vocês, alunos, que a partir do resultado da avaliação é possível colocar em prática as propostas analisadas e discutidas pelo corpo docente, discente e funcionários técnico-administrativo. A atividade semanal 30 minutos semanais para responder à avaliação. Portanto, nós estimulamos a você fazer isto porque promove o bem-estar, a melhoria do nosso curso. Vamos então à nossa aula de hoje. Israel chega a Canaã. A história do estabelecimento do povo bíblico em Canaã está narrada na Bíblia nos livros históricos conhecidos pelo nome da obra historiográfica deuteronomista. Nós vamos sempre OHD. São estes livros: Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Essa é a primeira parte desse bloco de livros chamado Profetas. Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Estes 6 livros abrem a segunda parte do Antigo Testamento. Curiosamente, os editores da Bíblia hebraica denominaram essa parte de profetas, Nebiim, plural de Navi, ou profetas, não só porque nesses livros históricos estão incluídos os livros proféticos. Este bloco, além de Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, contém os livros Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes são os profetas escritores, além daqueles 6 livros que também são chamados profetas.
Então, o fundamento da obra profética consiste em anunciar a ação de Deus no mundo, particularmente Judá e Israel. Este agir de Deus pode significar salvação e condenação ou desgraça. E os profetas este bloco profético marca um momento novo na história do povo bíblico. O profetismo bíblico se destacou no antigo Oriente Médio. Eu chamo a atenção de vocês para entender ou comparar o profetismo bíblico com o profetismo em todas as nações, entre todos os povos. A concepção profética de profeta é diferente em muitos aspectos ao conhecido em outras nações. Em Israel, o profeta não era um adivinho, não era uma pessoa que projetava o futuro, adivinhava o futuro, mas era alguém que anunciava a vontade de Deus, do Deus de Israel, Deus Javé, ao povo. Isto é uma das características que nós vamos também estudar mais adiante. Então, o profeta não é um adivinho, como dizia antes, nem mágico e doutrinador, mas em Israel bíblico era um intérprete da história e leitor da vida do povo. É importante dizer que Israel só veio conhecer o profetismo no tempo da monarquia. Embora Gênesis 20 e Êxodo 3 atribuem características proféticas a Abraão e a Moisés. Porém, essas figuras não possuem as formas de profetas como Elias, Amós, Isaías e outros. São pessoas que projetaram o futuro, que educaram, que formaram pessoas para viver o futuro. Esta é a característica profética em Israel. Mas Israel, estes profetas que nós estamos citando aqui, eles têm a característica porque possuem a palavra de Deus. São eles proclamadores da vontade de Deus. Então, com a morte de Moisés, está encerrada a história das origens pelos ideais pastoris. Ao estabelecer-se em Canaã, o povo de Israel ganha a identidade de agricultor e rapidamente busca novas formas de se organizar politicamente. É nesse tempo que surge a figura especial e crítica dos profetas. É neste momento, então, a nosso entendimento de profeta bíblico, ele está muito ligado à instituição da monarquia em Israel. Por que tal coisa? Tudo leva a dizer de que estes profetas bíblicos, eles atuavam em Israel com muita força no sentido de criticar a forma de vida dos próprios reis, porque esses reis muitas vezes desviavam daqueles princípios básicos da fé bíblica, da fé javista. Então, os profetas são muitas vezes colocados, as suas palavras são colocadas muito numa forma crítica à atuação dos reis. Isto fica muito claro quando nós lemos
as palavras destes profetas, esses profetas bíblicos. Então, a história do povo bíblico em Canaã, isto para nós podermos fazer um contraste com a atuação dos profetas. Antes de analisarmos a história do povo bíblico em Canaã, vamos localizar no mapa do Antigo Oriente Médio. Neste mapa, vamos perceber o grau de importância político-econômica de Canaã. E a geografia econômica e política tem muito a ver com os profetas. Vejamos este mapa. Esta parte escura que nós vemos aqui é chamada o crescente fértil. Nesta parte cinza, vocês vão encontrar aí toda a produção agrícola e também das vidas animais, do pastoreio, se encontra nesta região, onde existe produção, onde existe a atuação dos agricultores, e, enfim, era o centro econômico, a força econômica desta região era muito intensa, incluindo Canaã, que está aqui. Os profetas eram porta-vozes de Deus. E quando existe riqueza, nesta riqueza sempre existe o exagero, a exploração econômica. É neste momento que nós vemos a atuação dos profetas com muita intensidade em defesa de quem? É defesa só de Israel? Não, dos pobres, porque os profetas, eles não criticavam outros povos, especialmente eles criticavam o povo de Israel que vivia nessa região e explorando o próprio povo de Israel. Então, a parte econômica é muito importante para nós estudarmos os profetas e a sua atuação. Então, há alguns destaques que precisam ser feitos a Canaã no século 13 a.C. Que é 13 a.C.? É antes, na chegada, aliás, do povo de Israel a Canaã, no período antes da monarquia. Então, eis alguns destaques. Uma região onde se cultivava trigo, cevada, uva, figo, entre outros produtos. São destaques desta época. Segundo, uma região de matas localizados nas montanhas da região central. 3. Canaã era uma região semidesértica localizada na periferia das zonas agrícolas. E, em quarto, uma região de desertos áridos e inabitáveis. Então, nós vemos aqui, podemos desenhar aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é o Egito, aqui é Israel. Israel é uma pequena faixa de terra que tem campos agrícolas. Mais ou menos nesta faixa pequena de terra, eram conhecidos como as estepes, ou o semideserto. Aqui viviam os pastores, aqui viviam os agricultores, e aqui era deserto, era uma região inabitável. Os profetas atuaram muito nessa parte interior aqui, onde havia muitos agricultores. Porém, eles defendiam muito a atuação, a vida dos pastores que viviam no semideserto, na periferia dessas regiões agrícolas.
os profetas têm que ser olhados também muito em defesa dos pastores, porque os pastores viviam em regiões muito difíceis de vida, né? Tinha épocas do verão que os pastores eram expulsos dessa época, dessa região, pelos ventos que iam queimando as poucas vegetações e eles entravam para as partes agrícolas e viviam muito em conflito. Então, é muito bom você pensar, nós pensarmos, de que os profetas gostavam muito dos pastores, porque eram pessoas que precisavam da ajuda, da defesa de alguém, e nesse alguém são os profetas. Então, veja só, Miqueias falava muito bem dos pastores, o Ezequiel falava muito bem dos pastores, e o próprio Jesus, futuramente, séculos, muitos séculos depois, dizia: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Quer dizer, os pastores, eles tinham como grandes pessoas de defesa, eram os próprios profetas. Eis aqui o mapa de Canaã, né? O Canaã é uma palavra que muitos definem como terra baixa, que era nesta região aqui, terra baixa, porque aqui eram terras altas. Quando Israel entrou aqui, aqui não era inabitável, porque eram montanhas de pedras às vezes, e nada podia ser cultivado, porque a chuva caía, quando caía aqui, e se esvaía facilmente, né? Então Israel chama mais ou menos, a palavra Canaã vem por mais ou menos dessa região onde havia muita agricultura, muita agricultura. A agricultura somente nestes verdes aqui possuía algumas agriculturas. Aqui viveu nessa região Jesus Cristo, muitos séculos depois, né? Mas essa região era muito alta, né? Eram montanhas, né? Muito alta. Então Canaã depois veio chamar toda essa região, mas na verdade o nome Canaã parte desta região baixa em relação ao mar Mediterrâneo. Então, a situação religiosa na época em Canaã era o politeísmo. Os cananeus eram politeístas, né? Adoravam deuses. Por exemplo, eles tinham os seus panteões. Os panteões, eles eram dirigidos por um deus, El, e outros deuses menores, Baal, Astarte e outros mais. Então, eles eram considerados, em relação a Israel, eles eram politeístas, porque eles não se fixavam num só Deus, não eram monoteístas como Israel. A segunda situação, nós vemos que a nova proposta israelita do monoteísmo já vista. Quer dizer, Israel, quando entra, ele vai, pouco a pouco, ele vai adotando essa proposta monoteísta. Monoteísta é o contrário de politeísta, muitos e um só Deus, né? Em terceiro lugar, a fé já vista em torno de Deus, que age junto ao povo. Outro detalhe muito interessante para nós entendermos que que os profetas defendiam muito. A fé israelita, ela entende que Deus age junto ao povo, desce, vem ao povo, ao encontro do povo das suas necessidades. Os outros deuses
tinham nas montanhas, subiam para as montanhas porque eles entendiam que lá em cima é que Deus descia e eles teriam que subir, esforçar-se, né? São mais ou menos caracterizados na Torre de Babel. Torre de Babel são os zigurates onde o povo subia para encontrar lá em cima Deus e lá eles colocavam refeição para eles. Mas Israel é diferente, é uma concepção diferente de fé. Deus vem, desce ao homem, fala com Moisés, orienta, caminha, vai diante do povo. Esta é uma ideia diferente em todo o Oriente Médio, onde o Deus de Israel age junto ao povo, em defesa do povo. Então, a revolução tecnológica do século XIII a.C., esta é muito interessante nós pensarmos nisso. Quando Israel entrou em Canaã, houve uma revolução tecnológica muito grande. É a chegada do período do ferro, que proporcionou uma revolução socioeconômica no mundo. Até Israel, antes de Israel chegar a Canaã, o mundo era o período do bronze. Você sabe que o bronze é um metal, a certo ponto, leve e mole. Não dá para construir nenhuma ferramenta com o bronze. Com a chegada, com a descoberta da liga do ferro, o povo, em todos os povos, começaram a produzir melhor, plantar e colher muito mais, por causa do arado, por causa da facão, por causa da enxada, e etc, etc. Então houve uma revolução. Com isto, a economia foi acelerada com a invenção do arado, enxada e foice. Na política, a criação das armas bélicas e o fim da cidade-estado. E no social, aconteceu o fim do individualismo e crescimento das organizações grupais. Então, isto é bom a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre este momento. Este momento, a meu ver, foi um momento milagroso. A revolução aconteceu, quer dizer, Israel quando entrou em Canaã, houve uma grande revolução, possibilitou as coisas mudarem de uma maneira favorável à produção, favorável em todos os setores. Na política, as guerras, tudo foi estimulado, a guerra foi estimulada e foi desenvolvida com a criação das armas, as armas bélicas, né? Então, Israel, em Canaã, todo era dividido em cidades e estados. Agora, a população com as armas, a foice, a enxada na mão, ela proporcionou também uma revolução e a destruição das cidades e estados. Com Israel entrando, assumindo o controle de Canaã, pela primeira vez houve uma unidade política em Canaã. Isto possibilitou muito o desenvolvimento de Canaã,
com uma nova perspectiva, especialmente baseada na proposta, na nova proposta israelita, né? E no social, aconteceu o fim do individualismo, né? O crescimento das organizações grupais. Israel agora vivia num regime chamado tribalismo, onde quem decidia são os membros da tribo. As tribos eram uma espécie de famílias. Então, socialmente, Israel desenvolveu uma nova mentalidade, uma nova cultura social, possibilitando uma vida organizada. Então, o período do ferro possibilitou a abertura de poços de água nas montanhas de Canaã. As ferramentas de ferro e a descoberta de uma argamassa que vedava as paredes dos poços possibilitaram a abertura de poços reservatórios de águas de chuva. Com isso, deu-se o início na habitação nas regiões montanhosas. Eu disse anteriormente, naquele mapa, que Israel tem uma parte central de montanhas. Aqui está o deserto, o mar, aqui está a parte baixa, que nós chamamos de Canaã, terras baixas, e nessa região ninguém vivia, porque não podia. A água não retinha nas montanhas e não havia possibilidade de plantar e viver. Mas no período do ferro, com a descoberta do ferro, as ferramentas possibilitaram abrir poços nessas regiões, poços de águas, não de águas como nós temos no Brasil hoje, mas abria possibilidade de quando, na tempo de chuva, e com a descoberta dessa argamassa, ela podia reter água. Vinha chuva, colhia a água e retia a água e possibilitava a vida nas montanhas. Isso foi também um milagre. Foi neste período que se descobriram, com a descoberta da enxada, as ferramentas de ferro e a argamassa que vedava as paredes, eles conseguiram guardar águas por muitos meses e com isso possibilitando Israel a viver viver nas montanhas, onde ele desenvolveu a cultura, muitas vezes, de plantio de uvas e outras coisas mais. Então, ao mesmo tempo, a história registra o enfraquecimento das duas grandes potências do Antigo Oriente Médio. Olha, Antigo Oriente Médio. Então, quais são as duas grandes potências? O Egito e os povos da Mesopotâmia. Então, o enfraquecimento do Egito e os povos da Mesopotâmia possibilitou a Israel viver, acomodar-se e desenvolver, crescer, organizar dentro da Palestina. Então, isto é importante para nós. Vamos fazer um instante de intervalo e vocês vão meditando neste grande milagre que aconteceu e que possibilitou Israel de desenvolver em Canaã. Até alguns minutos mais. Eu sou aluno do curso de Ciências Sociais EAD. Essa, na verdade, é a minha segunda graduação. Eu fiz também o curso de Teologia EAD no Polo de Mauá. Além disso, também faço parte, como representante discente, na Comissão Setorial de Avaliação EAD. Durante todos esses anos, nos cursos que estudei, sempre participei das avaliações institucionais, por entender que é uma ferramenta importante na consecução de ações para a melhoria da universidade, principalmente na modalidade EAD. É nessa hora que precisamos dar ênfase ao que está dando certo na universidade para a sua continuidade e também contribuir para melhorar
e propor mudanças na universidade, sempre pensando sob a ótica do aluno. Portanto, convido a todos e todas a participarem da avaliação institucional, que estará disponível no período de 12 de novembro a 7 de dezembro. Sei que há um desencanto geral na sociedade, que provoca uma paralisia nas pessoas, que deixam de acreditar nas possibilidades de mudanças. Ocorre que eu mesmo verifiquei nas reuniões de avaliação do IAD mudanças importantes que me fizeram acreditar na educação à distância. Para participar é fácil. Acesse o portal do aluno e preencha o formulário eletrônico. É uma oportunidade para fazer seus comentários e sugestões à Universidade Metodista. Acredito que todos nós juntos podemos ajudar a melhorar a universidade onde estudamos. Fica aqui o meu convite e um grande abraço a todos. O que você está achando do seu curso? Entre os dias 12 de novembro e 7 de dezembro, acesse o portal do aluno e preencha o formulário eletrônico da avaliação institucional. Mais que um simples questionário, é uma forma de integração universidade-aluno. É uma maneira de você expressar e colocar o que acha sobre alguns pontos, como professores, atividades, equipamentos e suporte. É fundamental para nós sabermos qual sua opinião, no que estamos acertando e errando para melhorar sempre. Os resultados serão utilizados para garantir a qualidade dos cursos e da educação à distância da Metodista. Por isso é importante que você acesse o portal do aluno e preencha o formulário eletrônico da avaliação institucional. Aproveite essa oportunidade para fazer seus comentários e sugestões à Universidade Metodista. De 12 de novembro a 7 de dezembro, avaliação institucional. Participe desta avaliação. Vamos retornar a nossa aula. O Alessandro Ezequiel, do Polo de Ribeirão Preto, ele faz uma interessante observação e pedido. Eu agradeço a atenção dele. Ele pede que nós disponibilizemos uma aula do professor Milton Schwantes em relação à última aula que nós demos aqui semana passada. Alessandro, é o seguinte, infelizmente o professor Milton faleceu neste ano, infelizmente. Mas neste ano, e nós estamos certos, a expectativa de que uma revista Caminhando, publicado pela Faculdade de Teologia, sairá nos meados do mês de dezembro, agora, próximo daqui a um mês, com a teologia de Milton Schwantes. O texto que você pede
eu escrevi a respeito do novo método, a proposta de um novo método de Milton Schwantz. Então, você vai ter esta revista publicada tanto no papel quanto você vai poder ler também. Nós vamos falar e você vai comunicar conosco e nós vamos mostrar os caminhos pelos quais você poderá ler essa revista, ok? Voltemos à nossa aula. Ao chegar em Canaã, o povo bíblico encontrou os residentes divididos tanto no âmbito político como econômico. Os habitantes cananeus viviam em agrupamentos chamados cidade-estado. E os recém-chegados israelitas organizavam-se em tribos. Então, esse é um detalhe muito interessante para nossos estudos, porque nós estamos, após a chegada, até o ano, por volta do ano 1000 anos antes de Cristo, em outras palavras, 120 anos depois da chegada do povo em Israel, começou a organização monárquica em Israel. Então, neste período, nesses 120 anos, antes da instalação da monarquia, ou da escolha do primeiro rei, que foi Saul, os habitantes cananeus viviam em agrupamentos chamados cidade-estados, já mencionamos isto. Então, Canaã era dividido em pequenas partes chamadas cidades-estados. E os recém-chegados israelitas organizavam-se em tribo. Mas, com esse milagre da chegada, da descoberta do ferro, possibilitou todos os povos trabalhadores, mais os israelitas, providenciou e proporcionou uma revolução dentro de Canaã, possibilitando a que os israelitas pudessem, com a sua filosofia de vida, com a sua maneira de ver a vida e seguir os passos, as instruções divinas, eles tornar-se uma nação com um governo único. E esse trabalho foi desenvolvido pelas tribos. Enquanto as cidades-estados, o poder de mando estava nas mãos dos donos da terra, no tribalismo essas funções pertenciam ao pai de família. Enquanto as cidades-estados, o comando de tudo pertencia aos senhores, no tribalismo, a família, clã assumia a responsabilidade de produção da defesa da terra. Então, o que eu estou colocando aí são comparações das cidades-estados e o sistema tribal dos israelitas. Então, as funções e o que prevalece aí, o que é destacado aí, são as famílias, são a importância, a responsabilidade das famílias. Isso é fundamental para nós entendermos um pouco essa nova maneira, esse novo estilo de vida que começava a acontecer em Canaã. Antes da chegada, eram cidades-estados, mandados por senhores e que dominavam, faziam os povos de escravos trabalhando para estas famílias, que eram donos destas cidades. A partir daí,
pouco a pouco Israel vai desenvolvendo uma nova maneira, uma nova cultura social, política em Canaã. Enquanto as cidades-estados, o acesso à terra dependia do poder econômico, no tribalismo, cada família recebia o direito de explorar uma gleba de terra para o sustento. É importante destacar que a experiência de Israel com o tribalismo foi marcante e significativa para toda a história de Israel, incluindo as pregações dos profetas e de Jesus. Volto ao primeiro ponto que é destacado nisso. Enquanto a cidade-estado, o acesso à terra dependia do poder econômico, no tribalismo israelita, cada família recebia o direito de explorar uma gleba de terra. Então Israel foi dividido em glebas de terra e todas as famílias, ou cada família, tinha um lugar para plantar, morar, criar os seus filhos. Então é importante destacar que essa experiência de Israel com o tribalismo foi marcante e significativa para toda a história de Israel, incluindo as pregações dos profetas e de Jesus. Jesus, ao dividir a sua companhia de seguidores, de apóstolos, ele dividiu, os apóstolos eram 12. Esse número lembrava as 12 tribos de Israel. Isto tem um sentido muito interessante, né? Para a história bíblica, para a teologia bíblica. Então, aí, 120 anos, por volta de 120 anos, reinou esse tribalismo. Mas, ao fim deste, os israelitas prosperaram nessas glebas de terra, alguns ganharam certa força, dinheiro, se tornaram e quiseram um rei. Este texto aqui, de 1 Samuel 8, 1 a 18, é muito interessante. Marca o momento em que um grupo de pessoas donas de glebas foram prosperando. Eles foram a Samuel, que era o juiz, e disseram: queremos um rei. Então, pouco tempo depois da chegada, mais ou menos 120 anos, a maioria dos israelitas conquistou terras e se tornou próspero, produtor agrícola. Foram estes agricultores que organizaram um movimento pró-monarquia e procuraram Samuel com o seguinte slogan: queremos um rei. Que encontra-se neste texto de 1 Samuel 8. Né? Então, diante deste pedido, Javé faz algumas advertências para os agricultores monarquistas de ordem ética sobre o direito do rei. Por isso é que esses livros históricos, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, estão dentro do livro do bloco profético, porque eles têm as características proféticas. Esse relato que eu citei de 1 Samuel 8 é um relato profético, não é? Relato profético. Então, diante desse pedido, queremos um rei, dos líderes das tribos, queremos um rei, Samuel ficou muito chateado, triste, aborrecido e foi falar com Deus, e Deus disse para ele: Samuel, faça o que eles quiserem, mas antes diga-lhes o direito do rei. E aqui ele coloca 4 direitos de reis.
Primeiro, tomar os jovens para o exército. 1 Samuel 8, 11 a 12. Tomar os jovens para o exército. Mas isso é comum para nós, né? O exército também faz essa seleção com os nossos jovens, né? Mas em Israel não havia isto antes, vivia numa época tribal, os jovens, eles trabalhavam com as suas famílias, para desenvolvimento, para a produção dos alimentos, para o sustento da casa. Então, agora, com a instituição do rei, Samuel fala em nome de Deus, fala assim, olha, o rei vai tomar os seus filhos jovens para o exército do rei. Segundo, tomar os jovens para o serviço palaciano. Eu uso essa palavra tomar porque o hebraico não é lacar. O verbo lacar era tomar mesmo. Tomar os jovens para o serviço palaciano, ou aliás, as jovens. Note bem, as jovens. As jovens, as filhas das famílias, iam para o palácio para quê? Para cozinhar, para passar ruge e todos os adornos, cuidar do pessoal, das famílias, das mulheres e homens que viviam nos palácios. As jovens iriam cuidar, deixariam a casa. Terceiro, tomar as terras que pertenciam às famílias. Veja só, tomar as terras que foram divididas em glebas pelo sorteio, na época de Josué, na época da chegada. Tomar as terras que pertenciam às famílias. Então Israel não teria mais terras. O povo, as famílias, porque pertenciam agora ao rei. Isso conta nos versículos 14 a 15. Se vocês quiserem lembrar, vá lá. 1 Samuel 8 e até vai encontrar essa informação. Em quarto, tomar o serviço de todos os servos e as servas. As pessoas iriam tomar o serviço dessas pessoas para o rei. Então, em outras palavras, esta é uma advertência profética, que futuramente os outros profetas vão recorrer a isto e mostrar que não era uma boa ter reis em Israel. Mas eles quiseram e chegou o rei. O rei foi escolhido, o rei foi ungido e Israel teve o seu primeiro rei, que foi Saul. Então, este novo mecanismo administrativo do rei era legal politicamente, legal. Porém, o exercício do direito do rei agredia os princípios da ética dos ensinos divinos. Esta é uma denúncia que os livros de Samuel, de Reis, publicam. Por isso, esses livros são denominados livros proféticos, como eu disse anteriormente. Então, esses livros são muito valiosos. Os livros Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, são livros considerados proféticos porque realmente possuem esta dimensão profética na sua linguagem, no seu conteúdo. Então, o regime monárquico
chegou em meados do século XI, com Saul. As advertências de Javé, 1 Samuel 8, 1 a 18, se concretizaram, especialmente a partir do governo de Davi. Como se concretizaram? A estatização da vida israelita com a criação do exército mercenário e a construção de palácios e templo. 2. A criação de corvéia, os serviços gratuitos que se presta ao rei. Aqui estão dois comentários apenas. Outros foram descritos, por exemplo, Ezequiel, no início do século VI a.C., ele faz uma belíssima descrição do que foram os reis, com raras exceções, né? Os reis, na maioria, trouxeram uma tragédia para essa cultura, essa nova cultura, esse novo projeto de organização política, social da comunidade israelita. Então, a partir de Davi alterou aquele estilo de vida, de cada um ter a sua parte, ter sua terra, ter uma comunidade, enfim. Davi, ele criou um exército mercenário. O que quer dizer isto? Ele adquiriu, contratou pessoas fora da comunidade, fora da fé. Lembremos que antes de Davi, nas guerras, chamada Guerra Santa, os israelitas, eles tinham que se purificar para ir à guerra e adiante do povo em guerra, ele ia à arca. Davi, contratando um exército mercenário, ele prejudicou tudo isto, né? E ele mandou construir palácios e também, futuramente, o seu filho Salomão construiu o templo. E, ao mesmo tempo, ele criou corvéias, ou serviços gratuitos que prestam ao rei, chamado corvéia. Quer dizer, não eram escravos, eles tinham os participantes, os israelitas, tinham que prestar um tipo de serviço, não se sabe quantas horas por dia, por semana, mas tinham que prestar um serviço gratuito ao rei. Então, isso são novidades que criam e que confirmam a crítica de quê? De Samuel, 1 Samuel 8, como nós mencionamos anteriormente. Então, quando o rei ganhou apoio absoluto da população, ele se sentiu legitimado para interferir no modo de viver do povo, intervir na liberdade da família. Ao mesmo tempo, o rei se colocou no direito de desconsiderar a prática de fé da comunidade israelita. Então, isso são os reis, depois de Davi, Salomão, e depois eles desconsideraram muito a prática, a experiência, as ordens, as orientações, as instruções estabelecidas já mesmo no Pentateuco, né? Já tinha essas instruções. Então, isto foi uma perda muito grande e os profetas estavam atentos e apontando os erros que estavam sendo cometidos contra o povo ou contra esta
comunidade que o próprio Deus tinha instruído no sentido de organizar o povo em comunidade fraterna. Ninguém era maior do que o outro. Então, no Antigo Testamento, a ética não é uma exigência da lei formulada pelos governantes, mas é uma instrução divina. O que Javé pede é: busques a justiça, ames a bondade e andes humildemente com teu Deus. São palavras de Miqueias que caracteriza bem isto, esta crítica profética. Então, a ética bíblica é caracterizada pela relação com a fé em Deus, enquanto entre outros povos vizinhos era baseada em códigos legais. Chamo a atenção sua para isto, né? Que uma das características mais vibrantes, mais salientes no texto bíblico, nas instruções, nas leis, era que o povo de Deus tinha uma ética. E a ética era uma exigência formulada pelo próprio Deus, que foi, pelos reis, foi lentamente desvalorizada, negada e deixada de lado, né? E o profeta Miqueias, nos meados, no segunda parte do século VIII, século VIII a.C., ele entendeu, ele preocupou muito com isto e ele escreve no capítulo 8, capítulo 6, versículo 8, busques a justiça, ames a bondade e andes humildemente com teu Deus. Esta é a ética, é o centro da ética bíblica que os profetas seguraram, pregaram, lutaram, muitos deles foram até mortos, foram jogados nos calabouços como Jeremias por causa disso. Ele dizia: o povo de Deus tem uma ética, tem uma conduta de vida, um comportamento que deve ser diferente com os outros povos. Então, esta ética é caracterizada pela relação da fé com Deus. E os povos vizinhos se baseavam muito em códigos legais. Mas Israel buscava a sua relação com a fé, com as instruções divinas. Por isso, este é um detalhe importante para nós pensarmos a respeito da importância dos profetas neste período. Então, pontos fortes e fracos do sistema tribal. Claro, nós não estamos aqui para dizer que o sistema tribal foi suprassumo, foi a importância, foi alguma... Não, ele tem pontos fracos. E muitos israelitas puderam. E os profetas entendiam isso. Então vamos a os pontos fortes. Primeiro, o tribalismo faz parte do projeto original do povo de Deus. Faz parte do projeto original do povo de Deus. E eu chamo a atenção de vocês porque o próprio Jesus, 700 anos depois, ou 900 anos depois, ele procura se identificar na sua pregação com esse projeto do tribalismo.
Não, ele não estava endeusando e fazendo do tribalismo o princípio máximo, mas ele entendia, o próprio Jesus entendia que o tribalismo era alguma coisa, era um sistema muito humano, muito importante, fundamental para a vida comunitária, a vida do povo. 2. O segundo ponto forte é o tribalismo não é tributarista. O tribalismo não é tributarista. Em outras palavras, o tributarismo é pagar o quê? É pagar imposto. E no tribalismo não se pagava imposto. Quem adverte isto é 1 Samuel 8, não é tributarista. 3. O tribalismo é pacífico, pois tem sua base na família. Quem vive em família vive pacificamente. A família é a base da paz, da vida, do entendimento. Não é? E, em quarto lugar, o tribalismo é um sistema igualitário. Irmãos, viver em irmãos, em respeito ao Pai, tudo isso são pontos fortes do sistema tribal. Os fracos. Os juízes não tinham autoridade suficiente para governar o povo. Era preciso de alguém mais, porque os juízes são juízes de cada juiz era de uma tribo. E eles não tinham autoridade de um juiz de uma tribo sobre outro. 2, o sistema de defesa das tribos era frágil. Era somente quando havia agressão que eles convocavam. Isto aconteceu com Débora. Eles convocavam quem quiser, qual a tribo quisesse ajudar na defesa da tribo agredida. E muitas delas não iam. Então o sistema era um pouco frágil. 3, o sistema agrícola de produzir 6 anos e descansar o 7º tinha também suas falhas. Descansar 1 ano e não produzir 1 ano, era complicado isso, né? Havia necessidade, em quarto lugar, necessidade de um governo forte e centralizado. Era necessário que houvesse um líder central. Então, o tribalismo precisava de ter uma organização melhor, né? Um fortalecimento. E, por fim, a crítica profética que seguiu a instituição da monarquia em Israel não se deu em função desses 2 sistemas de governo, mas do constante afastamento da liderança das instituições de Deus. Isso é importante, né? A partir daí, os profetas condenam toda a liderança pela falta de obediência e ausência do temor de Deus. A crítica dos profetas não era contra exatamente o rei, mas era o afastamento destes reis às instruções de Deus. Esta era a atenção que eles pediam, né? Então, e falta de obediência e ausência do temor de Deus. Estes são os pontos fundamentais para que os profetas criticassem o rei. Muitos deles não criticavam o rei por ser rei, não, mas por afastar-se de Deus, por não obedecer a Deus e por não temer a Deus. Este é um ponto fundamental para a nossa avaliação da atuação dos profetas, a importância da atuação dos profetas. Eles não eram radicais contra ao rei, mas eram radicais contra a falta, o afastamento destes reis às instruções de Deus.
a obediência e assim por diante. Então, é muito interessante nós vermos a atuação dos profetas a partir dessas perspectivas. Os profetas foram excelentes na atuação de Deus, chamando atenção à obediência de Deus. Vamos fazer mais um intervalo e em poucos instantes voltaremos para a parte final da nossa aula, sempre lembrando da atuação dos profetas. Até daqui um pouco.
Voltemos à nossa aula, né? O Augusto César de Ribeirão Preto faz uma pergunta. As armas dos judeus no período anterior ao surgimento do ferro eram feitas de que tipo de material? Ora, Augusto César, pau e especialmente pedra, como até hoje os palestinos são hábeis atiradores de pedra, né? Mas naquele tempo a pedra, porque a pedra era abundante, é abundante lá naquela região da Palestina. Eles têm muita pedra pequenas, né? E que pode ser lançadas, e essa é a grande arma deles, né? Além do pau, não é? Então este é a resposta que eu poderia dar a vocês era esta, né? Vamos então continuar a nossa aula nessa parte final. A monarquia em Israel. No final do século XI, antes de Cristo, o regime monárquico foi instalado em Israel. Pouco a pouco, os israelitas residentes nas montanhas vão obtendo espaço nas campinas e vales férteis onde os cananeus produziam o alimento para o sustento da população. Então, como diz o texto de 1 Samuel 8, nós estamos recorrendo muito a este texto, esse texto ele mostra alguns aspectos deste período. Mas é certo de que com Israel, primeiramente, foi para as montanhas, e das montanhas lentamente eles foram descendo e adquirindo, conquistando partes nas terras baixas, né? As terras produtivas. Então, e com isto eles vão ganhando alguma força política, até que eles organizam-se e instalam-se e decidem ungir um rei, né? E daí tem um novo sistema político de organização de Israel. Assim, o tribalismo israelita é integrado ao tributarismo no sistema monárquico. Esta mudança política vai marcar a política, a economia e a teologia de Israel. Essa situação é decisiva para a interpretação bíblica como um todo, porque boa parte do Antigo Testamento foi produzida sob as condições e influência da monarquia, não é? Então, volto a dizer para vocês que o tribalismo israelita, ele não tem, nesse período, ele não faz parte do tribalismo, o tributarismo. O tributarismo faz parte do projeto do sistema monárquico. Com a monarquia, certamente de Saul, o tributarismo parece que não existia ainda, mas ele começa a aparecer no cenário político na época de Davi, a partir de Davi, com as construções de palácio, depois veio o templo, depois vieram a organização do exército mercenário. Então eles foram precisando de dinheiro. E de onde que eles iam tirar? Tributando a produção especialmente dos agricultores. Porque os pastores viviam fora, na periferia, e consequentemente, eles não tinham grandes possibilidades de pagamento.
os pastores sempre foram muito pobres. Agora, tiraram os agricultores é que realmente davam a contribuição para o sistema. Mas isso não era tudo. Eu faço uma advertência a todos vocês de que isso não era tudo. Esse tributo colhido vindo dos produtores de cereais não era tudo. Parece que a grande fonte de dinheiro para o rei, para gastar e construir, estava no tributo conseguido das estradas internacionais. Vou colocar aqui para vocês, aqui está o mar, aqui está a Mesopotâmia, aqui está o mar, Israel está aqui, né? Aqui está o Egito, aqui estão os povos da Mesopotâmia, que a riqueza se encontrava muito aqui e nessa região, no Alto Egito. Então, havia duas principais vias internacionais onde passava a riqueza, o comércio que vinha daqui para cá e de lá para cá. E outra que vinha do Alto Egito, aqui no Mar Vermelho, subia por aqui. Aqui estava o Mar Morto, o Jordão. Então havia duas grandes caminhos, né, de comércio, de alto comércio, rico comércio, que era o que partia do Egito e que vinha para a Mesopotâmia e da Mesopotâmia para o Egito, e esse do Alto Egito que vinha para a Mesopotâmia, ou aqui eles faziam uma ligação com... porque tudo isso era deserto, não podia, né, e tal. Então, isto aqui era uma das fontes também, mas para eles ganharem o controle dessas vias, dessas duas vias, era preciso do exército. E exército se paga, não era de graça, se paga. Então, isto é muito importante nós entendermos que havia praticamente duas grandes fontes de tributo, nas vias internacionais, nas estradas internacionais e também nos agricultores. Então, é bom dizer que não houve uma transição natural do tribalismo do povo para o tributarismo estatal. Então, não houve uma transição natural do tribalismo, né? Porque não existia, no tribalismo não existia o tributarismo. Então, foi um corte muito drástico nisso, né? Segundo Milton Schwantes, este professor que nos deixou, morreu neste ano, infelizmente, o tribalismo não é um sistema pré-Estado, mas ele é anti-Estado. Tribalismo, ele é anti-Estado, porque o tribalismo se baseava na vida familiar, nas grandes famílias, né? Então, este detalhe vai nos ajudar a compreender a proclamação profética e a razão pela qual Jesus escolheu 12 apóstolos para a missão de formar sua igreja. Então, isso é interessante nós vemos que o próprio Jesus, ele tinha uma simpatia, uma tendência para o tribalismo, porque no tribalismo dava a chance das pessoas viverem, as famílias terem a sua formação, a sua vida autônoma, independente. Nas festas, eles ajudavam aquelas famílias que não tinham um ganho suficiente.
As 3 festas anuais possibilitavam esta ajuda mútua aos que não tiveram boa produção durante o ano, durante as colheitas. Então, o tribalismo ocorreu no período do estabelecimento em Canaã. À medida que os israelitas foram ganhando espaço nos vales férteis, o anseio pela monarquia crescia e a história registra várias tentativas em direção à monarquia, dentre as quais a mais destacada foi a de Abimeleque, Juízes 9, 1 a 21. O Antigo Testamento registra esses movimentos de modo crítico. Então, nós vemos que entre o grupo que apoiava o tribalismo e o grupo novo de produtores mais bem abastados, né, eles queriam a monarquia. Mas a Bíblia, ela é muito sábia. Ela mostra os que apoiavam a monarquia e os que criticavam a monarquia. Os que apoiavam o tribalismo e os que eram contra e eram antitribais. Então, essa história aqui, quem não leu de vocês, acho que todos vocês leram, da fábula das árvores, né? De Joatão. Joatão, ele tem essa história muito interessante, né? Onde ele reúne-se às árvores e as árvores decidem ter o seu próprio rei, sua rainha. E foram as 3 maiores e mais das árvores melhores em produção para a vida do povo. A videira, a oliveira e a figueira. Né? Todos esses 3 consultados se queria ser rei, diz, não queremos, porque deixaremos de produzir o nosso fruto para o sustento do povo. Mas, logicamente, veja a crítica sutil. Quem aceitou foi o espinheiro. Quem gosta de espinheiro? Ninguém gosta de espinheiro. Nem os animais gostam de deitar à sombra do espinheiro. Então, o espinheiro é o que é a comparação que eles fazem com o rei e a monarquia. Então, aí nós encontramos a monarquia unida. São 3 reis dentro da monarquia unida. Isto é, esses reis reinaram sobre todo Israel. Saul, Davi e Salomão. Com Saul, a monarquia dá os seus primeiros passos. Saul foi uma espécie de rei caipira, pois governava de sua própria residência em Gabaá e em Benjamim. Sem um exército profissional ou mercenário, ele obteve vitórias contra os amonitas e os filisteus. Então, Saul foi um rei assim que nós chamamos um rei caipira, um rei tribalista, um rei da transição. Davi, em torno de Davi, foi criada a figura do rei ideal. Seus mais notáveis feitos foram a tomada de Jerusalém e muitas vitórias sobre os povos vizinhos, destacando-se aquelas sobre os filisteus. A história de Davi ficou na memória do povo, especialmente os residentes em Jerusalém. Quer dizer, Davi, por ser um grande guerreiro, por conquistar e ampliar os limites geográficos de Israel, ele se tornou um rei memorável, que foi sempre querido e esperado por aqueles que queriam, que desejavam que Israel fosse um reinado político, um reinado
onde derrotasse todos os seus adversários. Salomão, no final do governo de Davi, surgiram reações contra o governo de Davi. Mas com Salomão as críticas aumentaram. Apesar da construção do Templo de Jerusalém, o final de seu governo foi trágico. Para pagar o luxo de seu governo, ele exigiu do povo altos impostos. Na sucessão de Salomão, o reinado se dividiu, criando 2 reinos. Veja só a tragédia política que provocou o reinado de Davi, de Salomão. Ele se tornou um rei todo-poderoso, rico, famoso, porém, o povo trabalhador, o povo agricultor, ele não gostou e impôs uma divisão que ficou na história como definitiva. O Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, razões da divisão da monarquia unida. A estatização da vida israelita, o exército mercenário, palácio, templo oficial. Houve uma estatização da vida israelita com a instituição da monarquia. Com a monarquia unida, vieram os pesados tributos. Exigia-se muito dos agricultores o tributo, o imposto de renda que nós conhecemos muito bem. E também a outra razão da divisão da monarquia foi a criação da corveia, serviço gratuito que se presta ao rei. Não era escravagista esse sistema, mas era um sistema que exigia um pagamento de trabalho. Parte do dia ou da semana, eles prestavam um tempo de serviço ao rei, que nós chamamos de corveia. Quarta razão era as constantes interferências do modo de viver na liberdade das famílias. Os reis interferiam nas famílias, nas decisões familiares. Nós lembramos de uma interferência dessa na época de Acabe, na época de Elias. E Elias foi contra esse tipo porque estavam interferindo na vida de um dos contribuintes, de um dos donos de uma gleba de terra. E aí, provavelmente, Elias foi chamado por Deus para administrar essa situação onde estava deixando o povo pobre, uma viúva, muitas guerras de conquista. E essas interferências possibilitaram a divisão da monarquia unida. 5, outra razão é a desconsiderações para com a prática da fé do povo. Quer dizer, a monarquia, os reis foram esquecendo da obediência. Há um fato muito interessante que o profeta Isaías, ele na época de Acás, ele chamou Acás, num dado momento da sua história no palácio, e disse: olha, se você não temer a Deus, se você não confiar em Deus, você vai se dar mal. Capítulo 7 do livro de Isaías. É uma desconsideração que o rei, confiando muito nas
nos seus soldados, confiando muito no seu dinheiro, no dinheiro que recebia, eles esqueceram, afastaram-se da prática da fé. Então, a monarquia dividida e a atuação profética, a reportagem de 1 Reis 12, 1 a 20, marca o momento decisivo do cisma político e religioso em Israel, quando as tribos do norte de Israel perceberam que o rei Roboão não ouvia as suas demandas, as suas propostas, as suas exigências, eles reagiram com um grito de revolta. Eu quero dizer para vocês de que essa revolta da tribo do norte, por quê? Porque as tribos do norte eram tribos que pagavam mais impostos. Por quê? Porque as tribos do norte estavam localizadas nas partes mais ricas, as terras mais férteis. O sul tem pouca terra fértil, mas o norte tinha muito. Então, os tribos do norte, em dado momento, disseram: que parte temos com Davi? Davi era do sul. Não temos herança com o filho de Jessé. Então eles conclamavam as tribos do norte: as tuas tendas, ó Israel. E agora, cuida da tua casa, Davi. Vai cuidar da tua casa, que nós vamos cuidar das nossas tribos. Isto são texto de 1 Reis 12, 16. Este foi o momento crucial da divisão entre norte e sul. Então, concluindo, é sabido que o reino do norte, ou Israel, ficou com o território mais rico e produtivo. O reino, como eu acabei de dizer. As suas planícies, seus vales são bem mais produtivas que as regiões montanhosas do Reino do Sul ou Reino de Judá. Então essa é uma observação muito interessante, porque às vezes nós achamos que tudo ali era bom, era uma terra fértil. Não era. As terras férteis estão mais no norte e nas partes litorâneas, nas terras baixas. E na Galileia também, né? Então, o Reino do Sul, ou Reino de Judá, tem como herói a figura de Davi. Como Jerusalém estava localizada no sul, a vida e obra de Davi foram guardadas e celebradas no templo. Os reis de Judá pertenceram à dinastia de Davi, exceto Atalia. Esse faz essa referência aí muito importante, né? Então, Jerusalém estava localizado no sul. Todas as construções, palácios estavam no sul. E a produção forte, grande parte do tributo vinha do norte. Então o norte dizia: não vamos continuar a fazer isso, a promover a riqueza do sul em função da nossa pobreza. Então o reino do norte, o reino de Israel, tem como herói a figura de Moisés. Leia o profeta Oséias, o profeta Elias, e mesmo o profeta que nasceu no norte, mas viveu no sul, Jeremias. Eles falam mais de Moisés do que Davi. Entre as suas capitais, Samaria é a que mais se destaca, construída por Henri ou Henri. A sequência dos reis do Reino do Norte foi marcada por golpes militares. O movimento profético surgiu no norte com Elias. Então, o norte, apesar de toda a sua riqueza, mas essa riqueza provocou uma desigualdade entre os componentes da nação. E com isso houve uma grande... eles foram destruídos, o norte foi destruído em 721,
22 anos antes de Cristo. Então, os dois reinos existiram paralelamente, ora colaborando mutuamente, ora alimentando os conflitos, né? Até o ano 722, quando foi destruído o Reino do Norte, quando o Império Assírio invadiu e destruiu Samaria, riscando do mapa o Reino do Norte. 721, 722, ocorreu esta destruição do norte. A partir desta data, Judá e Jerusalém passam a abrigar o resto da história do povo do norte. Essa é a grande importância que a Bíblia fala muito mais em Jerusalém, no sul, porque é essa destruição de Samaria, o Reino do Norte. O Reino do Norte nunca mais se organizou a partir de 722, apesar do rei Josias tentar organizar, mas não conseguiu. Então, esses detalhes são muito importantes para nós pensarmos na história de Israel. Primeiro, os profetas. Os profetas tiveram origem no norte de Israel. Os primeiros profetas, os mais significativos, vieram do norte. Por exemplo, Elias, Eliseu, depois o Oséias e o Amós. São profetas do norte. O Jeremias nasceu no norte, mas ele profetizou no sul. E Jeremias também se tornou muito importante nisto. Então, a profecia em Israel tem um detalhe fundamental na compreensão. O próprio Jesus, que nasceu no sul, ele foi para o norte também. E ele foi considerado também um profeta. Quer dizer, queiramos ou não, por que o norte? Porque o norte ele estava afastado do poder do sul, que estava concentrado em Jerusalém. Mas ficamos por aqui. Até semana que vem, se Deus permitir. Vamos estudar mais uma etapa da história de Israel. Até lá, que Deus seja com vocês.